Eu sou aquele cara que vou pro canto e fico, não mexo mais de nada. E fico ali quietinho. Mas esse aí não é o dom que Deus me deu, não. Aí eu deixo para minha esposa, deixo para as criancinhas, e a gente vai deixando para cada um. É aquilo que foi dito mais cedo na reunião, que cada um tem um chamado, cada um tem um propósito dentro do reino, cada um tem algo para fazer dentro da casa do Senhor. Então não adianta, às vezes, a gente querer tomar o espaço, né? Querer abraçar. Glória! A gente vai ter aquele irmão que ele é o bombril, que todo ambiente, que todo ambiente ele consegue se sobressair. Mas a gente vai ter aquele irmão que ele é mais forte no evangelismo, aquele que é mais forte no canto, a irmã na ministração da dança, a gente vai ter aquele que canta, a gente vai ter aquele que prega. E nisso a gente vamos, naquilo que a gente está falando, nós vamos formando o nosso ministério. Mas para formar o nosso ministério, a gente sempre recebe um grande convite. O convite é dado a todos. O convite é falado para todos. Todos são chamados, todos são escolhidos. Mas é você que decide permanecer e ficar. Não tem como eu decidir por você e nem você decidir por mim. Então você que decide se você vai querer ou se você não vai querer. Mas Rodrigo, eu não sei fazer nada. Quem te disse? Todos aqueles que entraram pelaquela porta, se sentaram nessa cadeira, foram chamados para uma grande obra. Todos aqueles que estão aqui dentro foram escolhidos para alguma coisa, para fazer algo. Muitas das vezes você ainda não se achou. Quando eu comecei o ministério, assim que eu voltei, tinha saído da igreja, fiquei 7 anos afastado. Quando eu voltei, eu conversando com o meu amigo pastor Itamar, eu falava assim, pastor, eu tenho que me achar, que eu ainda não sei o que eu faço. Eu não sei se eu vou querer ser obreiro ou se eu vou querer ficar na intercessão. Aí ele falou para mim assim, Rodrigo, ora a Deus e pede a Ele que Ele vai te mostrar. E um belo dia eu saí e fui para um encontro da igreja e me botaram para tomar conta de uma pessoa e falou assim, tem que orar aí. Irmão, daquele dia em diante eu era o cara que mais orava. Eu fiquei 3 dias com a minha mão levantada para baixar só Jesus. Eu já ficava assim já. Aí eu cheguei pro pastor e falei assim, pastor, descobri ele. O que tu descobriu? Eu falei, intercessão. Ele falou assim, então, prepara para tu apanhar. Eu falei assim, então, para apanhar a gente vai apanhar. Eu comecei a fazer jiu-jitsu, né? Pensando que era briga, era física, mas não, é espiritual. Então vi que é muito além daquilo que... Pode se sentar, gente. É muito além daquilo que eu pensava. E até hoje eu estou aprendendo aos pouquinhos, não sei nada ainda. Como eu digo com o meu pastor, aquele que conversa comigo apenas estou engatinhando. Não consegui ainda caminhar. Então eu vou estar pedindo para você estar abrindo no livro de Mateus, capítulo 22. Vocês vão abrir. Eu vou orando. Amantíssimo Deus, amantíssimo Pai, Senhor, te peço que se faça presente na tua casa, ó Espírito Santo de Deus, que tu venha pairar sobre a tua igreja, Senhor, e que toda palavra que sair da minha boca não seja de mim, mas sim direto do teu trono, Senhor. Que seja uma palavra que venha entrar na tábua dos nossos corações, mas antes de descer dentro da tua casa, venha cortar dentro de mim, Senhor. Venha trazer algum aprendizado para minha alma, Pai. Pai, que eu venha entregar aquilo que o Senhor deseja para a tua casa, Senhor. Pai, que a minha boca venha ser a tua boca, Senhor. Que os meus olhos venham ser os teus olhos, Senhor. Que eu venha falar tudo aquilo que venha diretamente de ti, Senhor. Não deixa nada sair de dentro do meu coração, Senhor, se for da minha vontade, Senhor. Pai, entrega a tua casa em tuas mãos, Senhor. Que a tua mão esteja, Pai, sobre essa igreja, Senhor. Que teus anjos estejam por dentro desse lugar, Senhor. Que teus anjos de guerra estejam rodeando a tua casa, Senhor. Que o Senhor acampe um anjo sobre aqueles portões, Senhor. Que o Senhor venha rodear com tua coluna de fogo, Senhor. E venha tragar tudo aquilo que não louva a ti dentro desse lugar, Senhor. E que a tua mensagem seja dita dentro da tua maneira, do jeito que tu necessita. Em nome de Jesus. Amém. Podemos ir.
Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar aos convidados para as bodas a estes que não quiseram, para as bodas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizeis aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para os seus campos, e outro para os seus tráficos, e outros apoderando-se dos servos, e ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando a seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos das bodas: na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convida para as bodas todos aqueles que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa núpcia foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcia, e disse: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei ao servo: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e o lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vocês entenderam? As bodas estão preparadas, a festa já está pronta, os bois já estão cevados. Há um grande casamento nesse reino. Muitos dos nobres foram chamados, muitos dos sacerdotes foram chamados, muitos daquela época com poderes aquisitivos maiores do que foram encontrados. Só que eles rejeitaram o convite. Só que eles não quiseram o convite que foi dado pelo rei. E nesse caso, o rei aqui representa Deus, e o Filho é Jesus. E os convidados dessa festa que foram rejeitados foram os judeus, e os que foram convidados em cada esquina e caminhos somos nós, os gentios. Para que vocês possam entender um pouco da palavra. Aquele que Jesus veio, a palavra fala que Jesus veio para os judeus, veio para os seus, veio buscar os seus. Mas por rejeitarem, nós nos tomou como filho também. Aquele que quis aceitar Jesus como seu Salvador, aquele que quis caminhar com eles, os gentios, que somos nós e não os judeus, estamos aí, dentro do casamento. Estamos dentro da casa. Só que a palavra fala que todos foram rejeitados. Vou enfatizar mais uma vez isso. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram convidados. E ele não mandou um só convite, ele mandou 2 vezes. A palavra fala que ele mandou vá de novo. E eles fizeram pouco caso desse convite. Não acreditaram, não deram importância. E o Senhor então manda mais uma vez convidar aqueles pelos caminhos, convidar pelos caminhos, e por aí foi encontrado e tal, os servos e tal foram convencer
entrar naquela festa, ele viu um homem que não estava com as roupas nupciais. Ele manda dar um jeito naquilo. O que seriam as roupas nupciais naquele momento? As roupas nupciais seriam as suas vestes. Como é que está as tuas vestes hoje? Como você se encontra vestido? Será que você está vestido a caráter para estar dentro desse casamento? Ou você pode estar sendo botado para fora como esse convidado? Como você se encontra hoje? Começa a examinar a si mesmo. Vamos começar a fazer examinar. Começar a olhar a gente de dentro para fora. Não olhar o irmão que está do lado, porque olhar o irmão que está do lado é muito mais fácil. Vamos olhar para dentro da gente. E quando ele começa a falar que não está com as vestes adequadas, é porque aquele cara não estava digno. Ele estava com arrogância, prepotência, com eu elevado. Ele não, para ele, aquele pecado de estimação já estava com ele ali. Os outros, as vestes nupcial falam que é algo, é uma veste que é algo que vamos supor hoje um traje de gala, aquele traje de casamento. Então ele não estava adequado para aquilo. Ele veio de chinela de dedo, bermuda rasgada e uma camiseta furada. Então ele não estava digno para estar entrando dentro daquele lugar. Só que quando o Senhor reconhece isso, ele olha para ele e coloca ele para fora. Porque o que tinha dentro dele não condizia de ficar dentro daquele local. E aquele local, como a gente pode ver aqui, ele está querendo dizer que esse local é o céu. Esse local que ele está falando, esse local é a nossa grande morada. Como é que está a nossa vida para ir para a nossa grande morada? Como é que está você para ir para esse grande lugar? Ainda tem o teu eu aí dentro que precisa mudar? Ainda tem alguma coisinha que precisa mudar? Eu costumo falar que aprendi com o pastor para lá. Que a libertação é todos os dias. Ele fala para mim, Rodrigo, bota a mão na cabeça, já levanta, pedindo perdão, já pede para te libertar, porque tem alguma coisa aí que tu não deixou de fazer ontem. Tem algo que tu tem que melhorar hoje, que ontem tu fez errado. E a gente conversava muito sobre isso, ele me dava vários conselhos em várias direções, como ele falava assim, para você chegar próximo de Cristo, próximo do Espírito Santo, você tem que se limpar. Quanto mais você se limpa, mais próximo tu fica. Quanto mais você se limpa, mais íntimo você fica. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Ele fala que a nossa veste é como fosse como você tivesse com a camisa branca. Só que a luz não é essa luz que está aqui, é uma luz de neon, faz tua blusa branca ficar mais reluzente. E conforme mais reluzente, conforme você mais perto da luz, se você tiver um pontinho preto na roupa, ela mostra bastante. Quanto mais perto da luz, mais a sujeira mostra. Quanto mais perto da luz, mais a sujeira mostra. Quem é a luz? Jesus. Espírito Santo. Quanto mais perto dele, mais os seus defeitos são expostos. Quanto mais perto deles, mais modificação você tem que fazer. Então ele falava para mim, Rodrigo, toda vez que você chegar perto, quando tu estiver chegando mais perto do Espírito Santo, ele sempre vai falar para você, tem que melhorar aqui, tem que melhorar desse lado agora. Agora você melhora aqui, porque não tem como chegar ao Pai todo sujo. Não tem como você entrar nesse casamento sem veste. Assim como Adão e Eva, quando eles comem da fruta, eles olham um para o outro e observam que estão nus. Eles começam a observar um para o outro, se escondem. E Deus desce ao jardim para procurar, eles estão escondidos. Mas por quê? Porque eles descobrem. Entra ali o pecado. Entra ali a desobediência. Entrou ali algo que Deus falou para não fazer, eles fizeram. Então acabou. Com aquela consequência, eles são expulsos daquele lugar. Assim como esse homem foi expulso. Assim como esse homem foi falado aqui, foi mencionado que ele foi expulso. Mas quando você aceita Jesus com todo o teu coração, com todo o teu amor, você permanece dentro dessa festa. Você
você permanece dentro dessas boldas, você continua dentro dessa casa. Assim como Zaqueu desceu, subiu a árvore para poder ver quem estava vindo, e Jesus olha para cima e fala para ele assim: hoje eu vou à sua casa. Estou falando com as minhas palavras da Bíblia, tá? Hoje eu vou à sua casa. E ele entra dentro da casa de Zaqueu. E eles começam a conversar, e Zaqueu começa a reconhecer as suas falhas e os seus erros. Zaqueu começa a reconhecer que ele roubava, ele começa a reconhecer que ele foi injusto com as pessoas, e ele fala assim: aquele que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. E os meus bens eu vou dividir com os pobres. E Zaqueu começa a entrar com paixão dentro do seu coração, e começa a entrar arrependimento dentro daquele cara. E aquele cara dentro da tua casa, e a palavra fala: não só tu foi salvo, mas sim também a tua casa. Porque quando há arrependimento dentro de uma casa, quando há arrependimento dentro de uma pessoa, que ela se encontra dentro da sua casa, ela contagia aquele ambiente. Ela começa a contagiar, porque a mudança tem que, para você mudar, vou te dar um exemplo, tá? Me perdoa. Vanessa, a gente tem a Vanessa aqui. Foi dado aqui que o bispo falou que o marido dela falou que ela mudou. Então, para você mudar uma pessoa dentro da tua casa, primeiro quem tem que mudar é você. Você não pode pedir uma mudança com uma pessoa se você ainda continua a mesma pessoa. E Zaqueu começa a mudar dentro da sua casa. E o Senhor fala, né? O Senhor fala: não houve salvação nessa casa. Mas Zaqueu, ele era entendido do livro Pentateuco, e ele sabia que no livro falava: aquele que fraudasse tinha que devolver a 4 vezes mais. Então, por ele conhecer as escrituras, ele relembra o que ele fez. E quando ele começa a conversar com o mestre traz a lembrança, ele relembra aquilo. E ele retorna e relembra e começa a fazer as coisas certas dali para frente. Então, assim somos nós, dentro das bombas. Quando você reconhece, quando você reconhece quem você é, e começa a se arrepender daquilo que tu tem feito, daquilo que tu fez, daquilo que tu não pode fazer, o Senhor começa a trazer a mudança dentro da tua casa. Ele começa a te chamar para dentro da festa. Você já está vestindo outras vestes, você já entrou por aquelas portas. Pô, é uma grande festa. Ele se alegra de ter você como convidado. Ele se alegra de ter você ali dentro. E a palavra é falada aqui: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você está dentro da casa, você tem um chamado, você foi escolhido, você tem algo para fazer. E muitas das vezes você prefere ficar igual o amigo que foi dito aqui. Olha como ele foi ele. Disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Olha como ele tratou ele. Amigo. Olha como ele tratou ele. A sua compaixão. Aqui mostra a compaixão do Senhor muito grande pela vida. Ele tinha o direito de resposta. Ele tinha o direito, ele podia falar qualquer coisa. Mas a palavra aqui fala que ele emudeceu, calou-se, ficou quieto. Se refere a ele como um amigo. Então ele não era inimigo, ele era amigo. O Senhor queria que ele falasse. Eu entendo aqui que o Senhor queria que ele falasse. Como é que entraste aqui? Ele poderia falar qualquer coisa. Ele poderia abrir a boca: eu não tinha veste. A única roupa que eu tenho é essa, mas eu quero tirar essa roupa. Assim é você hoje. Você pode tirar essa roupa do pecado que está em você, aquele pecado que está escondido, aquele perdão que você não liberou, aquela palavra que você disse quando saiu de casa para o teu marido, aquela frase que você falou para a tua filha, ou algo que você falou no meio da semana que machucou alguém, que feriu alguém. Você ainda pode tirar essa roupa que está em você, porque ele te chama de amigo. Ele te chama
quer todo na bolda. Ele mandou chamar todos. Ele fez um convite. Ele quer todo dentro do reino. Ele quer todo mundo dentro do seu reino. E por que tu tem se escondido do teu chamado? Meu Deus! Por que tu tem fugido daquilo que o mestre te chamou para fazer? Meu Deus! E ele tem falado aqui, no final do versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você foi chamado e escolhido para estar aqui hoje. Você foi chamado e escolhido para prosseguir na caminhada com Cristo. E muitas das vezes você abre mão desse chamado, faz igual os primeiros convidados. Você, de vez de conversar com ele, vai tratar das suas coisas. De vez de você falar com ele, você larga e vou fazer os afazeres de casa, vou lavar minha roupa. E você, muitas vezes, ele está do teu lado querendo conversar contigo, te chamando para conversar, e você não quer conversar com ele. Você começa a deixar ele de lado, começa a fazer aquilo que te faz interesse, mas aquilo que é interesse dele você não quer fazer mais. Meu Deus! Você começa a fazer pouco caso. E ele vendo que você está fazendo esse pouco caso, o que ele faz? A obra tem que continuar. Ide por a saída do caminho e convidai para as bodas todos os que encontrarem. E os servos saíram pelos caminhos, ajuntaram todos os quantos encontraram, tanto mal como bom, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Quando você não quer fazer, ele procura outro. Meu Deus! Quando você não quer agir, ele traz outro. Porque o convite foi dado. O chamado foi dado. Mas se você não quiser fazer, ele vai botar outro no teu lugar. Se você fizer pouco caso do convite dele, Meu Deus! ele vai começar a fazer com outros aquilo que ele queria fazer contigo. Eu falei que ia cortar ele. Antes de cortar ele. Meu Deus! Então que vocês deviam entender que o chamado do reino, ele vem chamar para comemorar com o seu filho. E o lugar muitas das vezes não é ficar sentado. Não é ficar, não, eu vou vir para a igreja, mas eu não quero fazer comigo. Eu vou vir para a casa do Senhor, mas eu não quero fazer nada. Ué, irmão, mas tu não canta? Meu Deus! Canta? Não? Meu Jesus! Anda, se move, se abaixa, tem movimentos. Não tem lugar na casa. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Não precisa de muito. Meu Apenas Deus! aquela vassoura e a para-mão. Aleluia, Jesus! O ministério não é só cantar, não é só pregar, não é só louvar, mas sim cuidar daquilo que é dele. Aleluia! Aleluia, Não adianta só louvar, cantar, pregar, sair, evangelizar. Mas se quando ele te chama por simples, muitas das vezes você não quer. Eita, Jesus! Qual é o simples? O simples é um abraço. Nada te leve. O simples é um abraço no teu irmão. O simples é você ligar para aquele irmão e saber por que ele não compareceu ao culto. Esse é o simples. É, Jesus. O simples. O simples é você ir à casa de alguém que não se encontra dentro da casa. Eu falei com a minha esposa, da missionária Ângela, a senhora não é outra. Eu falei com ela assim, gente, eu tenho que visitar essa mulher. Eu falei com ela, vem com a mulher e reunir com ela lá na mulher. Mas o marido dela, meu irmão, ora, jejua, manda Deus na frente e vai com a cara e com a coragem, bate no portão. Tem duas opções. No mínimo vocês vão conseguir dar um abraço nela. Sabe por quê? Porque ela vai se sentir que vocês se preocuparam com ela. Às vezes um telefonema, mas eu liguei, mas às vezes ela quer um abraço. Às vezes ela está lá, mas ela está querendo um abraço. Ela está querendo a ajuda da igreja. Ela está querendo a comunhão. Ela está precisando que o irmão vai lá e... Mas o marido dela vai botar a gente para correr, meu irmão. 5 minutos, até levantar, tu deu um abraço, falou assim, fica na pé, irmão, vai embora. Porque a palavra do Senhor fala que quando ele mandou os 70, se você não for bem recebido, sai e bate a sandália e vai embora.
Fala. Fala isso. Aleluia, Jesus. Tira o pó da sandália e vai embora. Mas faça parte da igreja. A igreja tem que fazer essa parte. É membro da casa. Quantos cultos ela não aparece? O marido doente, se eu não me engano, acho que ela também estava doente. Ela veio a consagração. Então, a gente precisa ir atrás dela. Não só atrás dela, mas daqueles que não se encontram, como o bispo falou mais cedo no ensino que a gente estava tendo aqui. Vai voltando para dentro das bocas. E o Senhor fez esse grande convite para todos nós. Porque tem um lugar esperando a gente. Tem um lugar, acho que é Apocalipse, olha aqui, eu acho que é 22, perdão. Essa é a visão de João. Vou ler um pedaço para vocês poderem estar entendendo. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Aí se você vai lendo mais um pouco, aí deixa eu pegar, ver se eu acho a parte que eu quero falar. E as 12 portas da parábola, cada um. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus e a tua alumiado, e o cordeiro e a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra terão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a glória e a honra das nações, e não encontrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações, mentiras, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse é o lugar que tu espera. Esse é o lugar que espera a gente. Esse é o lugar da festa. Esse é o lugar das bodas que foram chamadas. Esse é o lugar que o Senhor está te esperando e me esperando lá. Esse é o lugar que Ele chamou, escolheu e preparou para cada um de nós, quando Ele fala assim: vou para o meu Pai preparar a morada. E se você ler o livro de Apocalipse, nessa parte que fala, vai falar de ouro, vai falar de jaspe, vai falar de muita coisa boa que vai ter lá. E se você for mais um pouco a profundo, você vai ler um pouquinho também de Paulo, que eu não lembro qual carta que ele está. Mas ele fala assim: fui arrebatado do céu e vi coisas inefáveis. Você sabe o que é coisas inefáveis? Coisas inefáveis são algo que você não consegue dizer de tão belo que é. São coisas que você não consegue definir a beleza e a grandeza daquele lugar. Ele não teve palavras nem adjetivos para falar de como era bonito aquele lugar, como era especial. Ele simplesmente fala inefáveis. Então, para você ver o que te espera, quando a gente fala lá de novo, poucos são chamados, poucos são escolhidos, tá vendo? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Todos nós fomos chamados e escolhidos para estar naquele grande dia. Ele não quer perder ninguém, Ele quer todos. Mas você não sabe o que eu estou passando na minha casa, você não sabe o que está acontecendo na minha vida financeira, no meu ministério, no meu trabalho. Eu estou
sendo perseguido, eu estou sendo caluniado, eu estou sendo apedrejado, eu estou passando por cada um aqui. Só Jesus. Então está no caminho certo, só Jesus está no cara. Só Jesus. Aí você tira, eu costumo falar isso com a minha esposa, que às vezes acontece algumas situações e ela fala, meu Deus, que isso? Eu falo assim, reclama não, pô. Sabe por que tu não reclama? Porque aquele que andou certo e correto dentro desse mundo, passou por aqui, ele foi, o fim dele foi na cruz. Foi na cruz, caluniado, ferido, chicoteado, açoitado, arrancado, cuspido, humilhado, porque fez o certo. Então, meu irmão, se você vai fazer o certo, se prepara para apanhar. Porque aquele que caminha no certo e faz o certo, ele vai apanhar com certeza. Não tem meio termo. É surra. 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 E surra. Quando você pensar que já foi, ele vai falar assim, tem mais um pouco. Tem mais um pouco. Aí daqui a pouco você ganha um refrigério. Ele fala assim, agora já aprendeu? Agora vai mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque ele não pode te dar um refrigério muito grande, senão você esquece de quem ele é. Quando você começa a caminhar e vai tudo muito bem, você começa a esquecer de onde tu veio. Você começa a esquecer de onde tu passou e você começa a esquecer de quem fez você passar. Mas que você não venha esquecer que todos os momentos da tua vida ele nunca te abandonou. Então, você não tem o direito de abandonar ele. Fala o tempo assim, você não tem o direito de abandonar ele. Agora, olha para o outro lado e fala para ele também, você não tem o direito de abandonar ele. Assim, seja forte, corajoso, porque ele está contigo. Quem está no comando do telefone? Eu quero botar uma música para vocês, para mim está encerrando.